Bem-vindos ao PEPC, o podcast do estudante de psicologia. Hoje vamos explorar um tema fascinante, os processos de grupo, conforme discutido no manual de Ana Paula Monteiro e Pedro Cunha. Isso mesmo. Esse manual é uma fonte rica para estudantes e profissionais. Ele aborda como os grupos influenciam o comportamento individual e social. Exato! E o que eu acho interessante é como a interação entre os membros de um grupo pode criar dinâmicas únicas. Você sabia que o comportamento dos grupos é bem diferente do comportamento individual? Sim, e isso é fundamental para entender como um dinamizador ou líder pode atuar. O manual fala sobre a complexidade que esses fatores introduzem no trabalho em grupo. E a liderança, então, é um dos pontos centrais do livro. A forma como um líder influencia o grupo pode determinar se os membros se sentem motivados ou apenas cumprindo obrigações. Com certeza. E a liderança não é um conceito simples. O manual discute várias abordagens, como a abordagem dos traços e a abordagem comportamental. E também menciona a liderança transacional e transformacional. Isso mostra como diferentes estilos podem existir de um grupo. E a influência social é outro aspecto crucial. O livro aborda como a normalização, o conformismo e a obediência à autoridade moldam o comportamento dos membros. Exatamente. E o que a gente vai fazer mesmo? Mas um pequeno grupo pode influenciar a melhor. E é fascinante. Isso nos faz pensar sobre como as ideias inovadoras podem surgir e se espalhar mesmo em um ambiente onde a maioria é contrária. E o que dizer dos exercícios práticos que o manual propõe? Eles ajudam a consolidar esses conceitos teóricos na prática. Sim, como análise de filmes e atividades interativas. Isso é ótimo para quem está no campo como professores e formadores. Então, ao final da leitura, o que os leitores devem levar? Conhecimento sobre as características dos grupos, estágios de desenvolvimento e a importância da coesão, certo? Exatamente. E também a capacidade de identificar e aplicar diferentes estilos de liderança e entender a influência social de grupo. Ao mesmo tempo rico relevante. E mesmo, havido haft vos no record te se gleimbrig que se gorto lengnis. In the solar seas, it's in nos lever tansars clucumum mes praist peter tared yourself with quests and umafas. Então, vamos continuar essa conversa em nosso próximo episódio? Podemos explorar mais sobre a dinâmica de grupos e a liderança. Combinado? Até a próxima, pessoal. Vamos falar sobre a influência social e como ela se relaciona com os grupos. É interessante notar que a inserção em um grupo já formado traz desafios de adaptação, não é? Exato. A adaptação a normas e relações já estabelecidas pode ser um processo complicado. E isso nos leva a refletir sobre como os grupos moldam nossas ideias e comportamentos. Sim, e o que o manual menciona é que a influência social pode ocorrer de forma direta ou indireta. Isso é um ponto crucial para entender como interagimos em grupo. Oh, com certeza, mas como o Moleiro destaca, compreender exatamente essa influência não é uma tarefa simples. Existem muitas variáveis em jogo. E isso é um dos focos da psicologia social, certo? Estudar essas dinâmicas e como elas afetam o comportamento humano. Sim, e o manual está dividido em 4 capítulos, começando pela definição de grupo e uma tipologia básica. Isso é fundamental para estabelecer uma base. E depois, no segundo capítulo, a liderança é discutida. É um tema tão complexo. O que você acha sobre as diferentes abordagens de liderança apresentadas? Eu acho fascinante. A abordagem centrada nos traços e a perspectiva comportamental oferecem visões distintas sobre como os líderes podem influenciar seus grupos. E não podemos esquecer da inteligência emocional, que é um aspecto essencial na liderança. Goleman e seus colegas realmente trouxeram uma nova luz sobre isso. Sim, a inteligência emocional pode fazer toda a diferença na eficácia de um líder, e isso se conecta com a influência social que discutimos antes. Exatamente, Tetucasapo aborda a influência social em si, incluindo normalização, conformismo e obediência à autoridade. São conceitos que impactam muito nossas interações. E a inovação social? É interessante como ela se opõe às normas estabelecidas dentro do grupo. Isso pode ser um motor de mudança. Com certeza. E o último capítulo é prático, oferecendo exercícios e atividades para consolidar o aprendizado. Isso é tão importante para quem está no campo. Sim, professores e formadores precisam de ferramentas práticas para aplicar a teoria. Essa articulação entre teoria e prática é essencial.
Então, podemos concluir que o manual é uma excelente fonte para entender a dinâmica dos grupos e a influência social. É um tema que nos envolve profundamente. Com certeza, a reflexão sobre cada um de nós se encaixa nesses grupos é um convite para o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Vamos falar sobre os leitores devem esperar ao final da leitura do manual, certo? É interessante notar que ele prepara o leitor para conhecer as características psicossociológicas que definem um grupo. Se isso é fundamental, saber tipificar grupos é um passo importante para entender como funcionam as dinâmicas sociais. Exato. E também é crucial identificar características de um grupo e o space coadjutual. E é visualizável como cada parte assume. E, claro, distinguir os estágios de evolução de um grupo. Isso é algo que pode mudar completamente a forma como percebemos as interações. Sim, e o manual também aborda os processos que ocorrem dentro dos grupos, que são essenciais para sua manutenção e funcionamento. Isso é interessante. E as dificuldades na conceptualização da liderança. É um tema que gera muitas discussões. Com certeza. A liderança é um processo grupal, e entender isso é crucial para qualquer um que queira atuar em um ambiente de grupo. E o que você acha das teorias sobre liderança que o manual apresenta? Elas realmente ajudam a entender o desempenho de uma liderança eficaz. Sim, e relacionar-se com a inteligência emocional é um ponto muito relevante. Isso pode for toda a diferença na dinâmica do grupo. E a complexidade da influência social. Identificar os principais processos que a envolvem é um desafio, mas muito necessário. Exato. E a normalização e o conformismo são processos que mostram como o grupo pode exercer um papel determinante nas decisões individuais. E não podemos esquecer dos fatores que influenciam o conformismo grupal. Isso é algo que muitos de nós já vivenciamos em diferentes contextos. Sim, e a obediência territorial, outro aspecto que merece atenção. É fascinante como isso pode moldar comportamentos. Com certeza. E tudo isso se entrelaça com a definição de grupo. É mais fácil descrever um grupo do que defini-lo, não é? Sim, e as diferentes definições de grupo, como as de Robbins e Ferreira, ajudam a ampliar nossa compreensão. E a ideia de groupness, isso é tão interessante. Em cada interação, a história do grupo influencia a desertização. Exatamente. E a perspectiva de Tadfel sobre identidade social traz uma belo entendimento que é ser parte de um grupo. É verdade. Esforçando a individual ignorar eucalipes e in situ abordados nint. E isso tem consequências não só na autopercepção, mas também nas percepções dos outros membros do grupo. Sim, e como isso afeta o comportamento em relação a quem não faz parte do grupo. É uma dinâmica complexa. Com certeza. E ao final, o que podemos concluir sobre a importância de entender essas características e dinâmicas de grupo? Acho que a compreensão dessas dinâmicas é essencial para qualquer um que queira atuar em grupo, seja na educação, no trabalho ou em qualquer outro contexto. Vamos falar sobre a necessidade de cooperação dentro dos grupos. É interessante como os membros dependem uns dos outros para alcançar objetivos que não conseguiriam sozinhos, não é? Com certeza, essa interdependência é fundamental. E, além disso, a identidade social que se forma dentro do grupo traz um sentimento de pertencimento, o que é muito poderoso. Exato. E isso nos leva a pensar sobre os motivos que levam as pessoas a se unirem em grupos. Barron e Byrne mencionam vários, como a segurança. As pessoas se sentem mais fortes e menos inseguras quando estão em grupo. Sim, e isso é realmente importante. A segurança que um grupo proporciona pode ser um fator decisivo para a formação de laços. E tem também o aspecto do status, onde fazer parte de um grupo respeitado traz reconhecimento. Ah, e não podemos esquecer da autoestima. Os grupos podem aumentar a autovalorização dos indivíduos. É como se a aceitação do grupo refletisse positivamente na forma como nos vemos. Isso mesmo. E a necessidade de afiliação também é um grande motivador. As pessoas buscam interação social e um grupo oferece isso de forma muito eficaz. E o poder coletivo, quando um grupo se une, consegue alcançar metas que seriam impossíveis para um indivíduo isolado. É uma força que transforma. Verdade. E isso se conecta com a ideia de que certas tarefas exigem múltiplas competências e perspectivas. A diversidade de habilidades é um grande trunfo. Falando em grupos, você já parou para pensar nos diferentes tipos de grupos que existem?
Sheffers classifica os grupos em várias categorias, como grupos primários e secundários. Sim, os grupos primários são mais íntimos, com relações afetivas e diretas entre os membros. Isso cria um ambiente onde as personalidades podem se expressar livremente. E os grupos secundários, por outro lado, são mais formais e grandes, onde a interação cara a cara é limitada. A união é baseada em objetivos comuns e não em vínculos afetivos. Exatamente. E isso reflete na estrutura do grupo, que pode ser regulamentada e orientada para alcançar metas específicas. É uma dinâmica bem diferente. E também temos os grupos de pertença e de referência. Os de pertença são aqueles em que a pessoa é reconhecida como membro, enquanto os de referência são usados como modelo, mas sem pertencimento. Isso é fascinante. No Forbes identifica grupos rubios grupos para atores importantes. E claro, não podíamos esquecer dos grupos formais, onde a estrutura é bem definida e os comportamentos regulamentados. Honestos organizacionais. Em certa medida, have-se imaginar o fogo na messência, mas usar de maior disponibilidade, em que de deliqueiro. Então, a compreensão dessas dinâmicas e tipos de grupos é essencial para qualquer um queira atuar em contextos sociais ou profissionais. Sem dúvida. E isso nos convida a refletir sobre como podemos nos integrar melhor e contribuir para a eficácia dos grupos dos quais fazemos parte. Vamos falar sobre os grupos formais e informais. É interessante como os grupos formais são criados com um objetivo específico, não é? Sim, eles devem ser temporários ou permanentes. Isso traz uma estrutura clara para as interações. Exato. Os grupos informais nascem de amizade e companheirismo. A interação é mais fluida, baseada em acordos pessoais. E isso significa aquela estrutura rígida, certo? Eles se formam naturalmente, dependendo das experiências dos membros. Sim, e essa flexibilidade pode ser uma vantagem, mas também traz desafios. A falta de estrutura pode dificultar a organização. E quando falamos das características dos grupos, a interdependência e a interação são fundamentais, não é? Terceira, LUSU, a percepção de partimento, revela os comportamentos do senso wheeler forçado. E a estrutura do grupo. Isso inclui dimensões, normas e papéis que influenciam diretamente as interações. Exato. A dimensão do grupo é crucial. Existe uma relação invertida entre a dimensão e a produtividade. Grupos de tamanho médio têm que ser mais eficazes. Sim, e isso se relaciona com a natureza das tarefas. Se a produtividade depende da soma dos desempenhos individuais, um grupo maior pode ser mais produtivo. Mas quando a dimensão é estabelecidas, facto médios são os maricomos, é um equilíbrio delicado. E sobre o número ideal de membros, menos de 5 pode resultar em menos compartilhamento de responsabilidades, enquanto de 7 inibir a participação. Exatamente. En a teammates entre 5 step members, ou ideammer, resolve suor pomimis. It's at stalling. E claro, a composição do grupo também importa. Homogeneidade em interesses pode ajudar no funcionamento, mas a heterogeneidade traz diversidade de competências. Sim, e homogeneidade pode gerar estabilidade, enquanto a heterogeneidade pode discordâncias. É um jogo de forças. E isso nos leva a pensar sobre como a diversidade pode ser uma faca de dois gumes. Pode enriquecer o grupo, mas também gerar conflitos. Com certeza. A chave é encontrar um equilíbrio que permita que as diferenças sejam aproveitadas, mas sem comprometer a coesão. E no final, entender essas dinâmicas é essencial para quem quer atuar em grupos, seja em ambientes profissionais ou sociais. Vamos discutir a heterogeneidade nos grupos e como ela pode ser positiva, especialmente quando a tarefa requer criatividade e uma liderança democrática, certo? Sim, isso é fundamental. A diversidade pode realmente trazer novas ideias e perspectivas, o que é essencial para a aprendizagem e a mudança. E segundo Vendrell e Ayer, um líder valoriza essa composição heterogênea quando busca produtividade. Mas, se o foco é a satisfação do grupo, ele pode preferir uma composição mais homogênea. Exatamente. Isso mostra como a finalidade do grupo pode influenciar a estrutura e a dinâmica. E as normas, como você mencionou, são essenciais nesse contexto. Sim, as normas são convicções compartilhadas sobre comportamentos aceitáveis. Elas ajudam a integrar os membros e a regular suas ações.
E Shaw destaca que essas normas podem ser gerais ou específicas, variando em aceitação. Isso é interessante, pois mostra como um grupo pode ser cível nas suas regras. Com certeza. E a busca por normas que aumentem as chances de sucesso é uma estratégia comum. A coesão do grupo ligada a isso. Falando em coesão, Festinger definiu como a força que mantém os membros juntos. E ele identificou 3 fatores que contribuem para isso, certo? Isso mesmo. A atração entre os membros, as atividades do grupo e a participação nas decisões são fundamentais. Sem esses elementos, a coesão pode se fragilizar. E Shaw também fala sobre os 3 sentidos da coesão: atração, moral e coordenação de esforços. Isso é crucial para entender a dinâmica do grupo. Sim, e a percepção que os membros têm de si mesmos e do grupo influencia diretamente a coesão. Essa percepção compartilhada de comportamentos e atitudes. E a coesão é mais do que apenas um sentimento de proximidade. É sobre como os membros trabalham juntos e compartilham experiências ao longo do tempo. Exato. Um grupo coeso é aquele que se sentem motivados a permanecer e a contribuir. Isso é ideal sem restaurar do grupo. E isso nos leva a pensar em sturgeonusums. Como murit em zetrap molecarslacken que temos cointastem com os bratatrus. É uma ótima pergunta. Aplicar esses conceitos pode ajudar líderes e membros a melhorar a eficácia dos grupos, seja em ambientes acadêmicos ou profissionais. Sim, isso também nos ajuda a forçar a importância da diversidade e do ISU. É tamal de dados instrumento desempenho excepcional. Com certeza. E ao final, como podemos incentivar diversidade e coesão em nossos próprios grupos? Acho que promover um ambiente aberto onde todos se sintam à vontade para compartilhar suas ideias é um bom começo. Isso pode fortalecer tanto a coesão quanto a criatividade. Vamos discutir a coesão nos grupos, um conceito tão interessante e multifacetado, não é? Com certeza. Fachada menciona que é observada pela interdependência entre os membros, certo? Exato. E essa interdependência é crucial, pois os membros precisam trabalhar juntos para alcançar um objetivo comum. Sem isso, o grupo pode se desintegrar. Sim, e a semelhança entre os membros também exige um papel importante. Isso facilita a realização das atividades em conjunto. E não podemos esquecer da participação de todos nas decisões. Isso realmente fortalece a coesão, pois todos se sentem valorizados. Vedzerd ad sinju ekturjatik na many dat het is was independent dimensal. Eva sinju tabug I dab marwardjer lijiv chiva. Seeing effects foi sina e coisa der torcionou, rementats e minuai ao longo do tempo. Isso é o que muitos grupos enfrentam. E segundos and chegou shaw e saben pictar de não de members. A coesão net de flui tanto por de divente. Exato. E os tipos de coesão, como a social e a relacionada à realização de tarefas, são essenciais para entender como os grupos funcionam. Sim, grupos com alta coesão social tendem a ter membros que se atraem e preferem estar juntos. Isso é muito importante para a interação. E a coesão na realização das tarefas? Isso é fundamental para que os membros se identifiquem com os objetivos do grupo. Com certeza. E como Rodrigues, Asmar e Jablonski afirmam, quanto maior a coesão, maior a satisfação e a comunicação entre os membros. Mas também existem desvantagens, como a dificuldade para novos membros se adaptarem e a resistência à mudança. Sim, e isso pode criar um ambiente hostil para quem está de fora. Além disso, grupos altamente coesos podem ser vistos como difíceis de lidar. E o pensamento grupal? Isso pode levar a decisões prejudiciais, já que os membros podem se tornar menos críticos. Exatamente. A união pode ser tão forte que distorções da realidade social podem surgir, dificultando a inovação. E a comunicação é um aspecto vital para o funcionamento eficaz dos grupos. Sem uma boa comunicação, tudo pode desmoronar. Com certeza. A comunicação divide-se em intergrupal e ambas são essenciais para a troca de informações. E as funções da comunicação? Elas incluem motivar, satisfazer necessidades de afiliação e facilitar a tomada de decisões. Sim, e controlar o comportamento dos membros também é uma função importante. A comunicação é realmente a base do grupo. Vamos falar sobre os estilos de desenvolvimento grupal. O modelo de Workel e colegas descreve etapas sequenciais que os grupos geralmente seguem. Ah, sim.
O estágio de descontentamento é interessante, pois os membros sentem tensão e indefinição. Isso pode levar a uma alta taxa de abandono. Exatamente. E isso não significa necessariamente oposição, mas sim uma falta de orientação. É um momento crítico para o grupo. E depois vem o estágio de sucesso precipitante, onde há uma redefinição e abandono de práticas anteriores. Isso é crucial para a evolução do grupo. Com certeza, esses estágios podem mal ou de desafios. E isso nos leva a pensar sobre como podemos aplicar esse conhecimento em grupos que fazemos parte, não é? Vamos falar sobre os estágios de desenvolvimento de grupos, conforme a teoria de Tuckman. A primeira fase, a formação, é marcada por incertezas, certo? Exato. Os membros estão, digamos, experimentando o terreno. Eles tentam de como se portar e quais são os objetivos do grupo. E essa fase só se conclui quando eles começam a se ver como parte do grupo. É um momento crucial para a coesão inicial. Sim, e então vem a fase de confrontação. É onde as tensões começam a surgir, não é? Isso mesmo. Os membros aceitam a existência do grupo, mas resistem a limites à sua individualidade. É um verdadeiro teste de forças. E essa resistência pode levar a conflitos sobre quem vai controlar o grupo. É um momento de muita emoção. Exato. E quando essa fase termina, uma hierarquia mais clara se estabelece a aumentar o progresso do grupo. Depois disso, os expedientes de narrativas de relacionamentos se estreitam e a coesão começa a se manifestar. Sim, é nesse estágio que o grupo desenvolve um forte sentido de identidade e companheirismo. Eles começam a ter expectativas claras sobre o comportamento aceitável. Essa seria se ter se solidifica de essencial para o desenvolvimento futuro. Falando em desempenho, chegamos à fase de execução. Aqui, a energia do grupo se volta para a tarefa em si. Exatamente. A estrutura já está totalmente funcional e aceita. Eles não estão mais se conhecendo, mas focando no que precisa ser feito. E em 1975, Tuckman cresceu em quinto estágio, demolição. Isso é interessante, não é? Com certeza. A dissolução é o momento em que o grupo precisa lidar com a separação, o que pode ser emocionalmente desafiador. E isso nos faz pensar sobre a importância de cada um desses estágios. Eles não são apenas teóricos, mas refletem experiências reais em grupos. Sim, e a compreensão desses estágios pode revelar de líderes e membros das dinâmicas grupais. Além disso, a forma como os grupos lidam com a transição entre esses estágios pode impactar de sua eficácia. Exato. E a coesão, a lealdade e a identificação com o grupo são elementos que desenvolvem ao longo desses estágios. E isso é especialmente importante na fase de identificação, onde o grupo começa a se proteger de influências externas. Sim, e a competitividade aumenta, o que pode ser um impulso positivo, mas também pode gerar tensões. E a adesão às normas do grupo se torna mais forte, mas também há uma repressão das divergências, o que pode ser problemático. Com certeza, o equilíbrio entre a coesão e a diversidade de opiniões é fundamental para o sucesso do grupo. E na fase da produtividade grupal, a concentração nos obreiros é essencial, mesmo com diferenças entre os membros. Sim, e é interessante notar que mesmo com essas diferenças, todos devem usufruir dos benefícios do grupo. Isso é uma questão de equidade. E a individualização, que surge depois, traz à tona a importância dos objetivos pessoais, não é? Exatamente. Os subgrupos começam a emergir e a valorização das contribuições individuais se torna mais evidente. Isso pode ser um desafio, porque ao mesmo tempo ainda há a busca por interações cooperativas com outros grupos. Sim, e quando chegamos ao declive, as dúvidas sobre o valor do grupo começam a surgir. Isso é um sinal de alerta. Com certeza, é um momento crítico, onde a possibilidade de transição para outros grupos pode se tornar real. E isso nos leva a refletir sobre como a dinâmica dos grupos é complexa e cheia de nuances. Exato. Cada estágio traz seus próprios desafios e oportunidades, e entender isso é fundamental para qualquer um que trabalhe em grupo. E ao final, que minimizar características Sternberg e suas próprias experiências grupais. Acho que promover um ambiente onde as pessoas se sintam seguras para expressar suas opiniões é um bom começo. Sim, e também é importante estar atento às transições entre os estágios, para que possamos apoiar o grupo em cada fase.
Vamos falar sobre o estágio de desmembramento do grupo, que ocorre após o cumprimento bem-sucedido das tarefas. Sim, é interessante como esse estágio representa a conclusão de um ciclo. A ideia de que o propósito foi completamente concretizado é fascinante. Exato, e isso nos leva a refletir sobre como os grupos evoluem ao longo do tempo. Os modelos que discutimos ajudam a entender essa evolução. E um ponto importante é a tipologia de problemas proposta por Bayes. Ele fala sobre 3 tipos de problemas que os grupos enfrentam. Esse mesmo. E o orientio que envolve as coisas ter a classificação de informações é fundamental, especialmente no início. Sim, e o grupo avança, avassutar-se num boostrade e fortans behaltingte, e num processo de verdenoth detriwinant. E por fim, chegamos ao controle, que é o que fazer com o que já temos. Isso é crucial no fire final do grupo. Com certeza. E essa transição entre os tipos de problemas é interessante. No início, a atividade é mais instrumental, mas depois se torna mais socioemocional. Exato. Exame que a mente se desenvolve, inicialmente com os growing tomadas dessas. E mostra como a dinâmica do grupo é complexa. Cada fase traz desafios e oportunidades diferentes. Sim, e a predominância de determinados tipos de problemas ao longo do tempo é algo que devemos considerar. Isso pode afetar a eficácia do grupo. E como podemos aplicar esse conhecimento em grupos que fazemos parte? É uma questão interessante. Acho que ao entender essas fases, podemos nos preparar melhor para as transições e apoiar uns aos outros durante o processo. Entire e ensinar a corcomar que petbilmetamichiruratsas sankaras surgenstazenais. E isso nos leva a pensar sobre a importância de um líder que compreenda essas dinâmicas, não é? Exatamente. Lembra-se essas fases se suportem grupos farmas, aproveitando em cada etapa. É não afiar que a apreensão dos estágios e problemas é essencial para a formação e remover os smells. Sim, isso nos convida a refletir sobre como podemos melhorar nossas interações em grupo, sempre ter espaço para crescer.